Graça e paz, igreja, vamos nos colocar. Ao primeiro culto do mês de novembro, matinal, cantando o hino 155 do cantor cristão, Um Grande Amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos ledas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contretos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos orar. Pai Celestial, graças nós te damos por estarmos aqui na tua casa em mais um dia para prestarmos mais um culto ao Senhor. Pai Santo, sem formalidades, sem falsidades, com sinceridade e verdade, em cima daquilo que vimos, daquilo que ouvimos e daquilo que praticamos, cremos, esperamos, confiamos, depositamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa força na propagação do teu evangelho, da tua palavra. Não nos atrevemos de maneira nenhuma a anunciar o outro evangelho, mas a tua palavra. Então suplicamos do Senhor a tua direção, suplicamos do Senhor a sua misericórdia, suplicamos do Senhor o revestimento do teu Espírito para que sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo para vivermos crendo, servindo, honrando, testemunhando do teu evangelho. Ajuda-nos, direciona-nos,
livre-nos do maligno e abençoa-nos para continuarmos a viver, vivendo para o Senhor. Eu te louvo e exalto o teu nome no nome de Jesus. Amém. 366 do cantor cristão, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, virei com ele me encontrar e contarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Os irmãos podem se assentar. Jesus, o caminho para o céu. Nós estamos dentro dessa série com o subtema Jesus, a única porta que se entra para o céu. Nosso textuário dessa série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu, está em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6, que está escrito: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse subtema nosso, dentro de Jesus, o caminho para o céu, Jesus, a única porta que se entra para o céu, está em João capítulo 7, versículo 10. João capítulo 7, versículo 10, versículo 7, que diz: tendo, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vimos aqui, em primeiro lugar, dentro dessa série de mensagens do subtema Jesus, a única porta que se entra para o céu, Jesus como a porta. E aí vimos João 10, 9, Lucas 13, 24, 25 e alguns outros textos bíblicos que dão base bíblica da palavra enfática e com autoridade de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que ele é a porta única para se entrar nos céus. E aí nós vimos em segundo lugar quem entra pela porta. E nessa porta de entrada para o rebanho, para aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem segurança e liberdade. Usamos Isaías 35,
versículo 8. Na quarta-feira próxima passada, falamos acerca do outro evangelho e seus agentes. E aqui o próprio Senhor Jesus Cristo os denomina por conhecimento eterno, que eles não passam de ladrões e salteadores. E aí usamos Filipenses 3, 18, 19, Isaías 56, 11, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Mas nós falamos acerca de pessoas que, por prévio conhecimento, sabemos que trabalha na instrumentalidade do maligno. E nós não falamos acerca do nosso arqui-inimigo, que é arqui-inimigo das nossas almas, que é o próprio Satanás, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo nos orienta na instrumentalidade do Espírito Santo na vida de Pedro, que escreve: estejam alertas e vigiem. O diabo, o vosso adversário, ronda como o leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Na minha versão, o diabo, vosso adversário, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o arqui-inimigo das nossas almas, que as pessoas dão lugar a ele e servem a ele anunciando o outro evangelho. Então nós devemos ter cuidado com o diabo. A palavra de Deus nos diz para não darmos lugar ao diabo. É astuto, é ardiloso, já enganou a muitas pessoas em todas as gerações que nos antecederam, em todas as gerações que existem e em todas as gerações que existirão. A Bíblia fala que ele engana desde o princípio. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que está escrito: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele conhece mais do que ninguém como as coisas acontecem, conhece Deus, conhece os propósitos de Deus, foi querubim ungido de Deus, fez rebelião contra Deus, conhece todas as coisas. Então, ele conhece a Bíblia de cor e salteado. Tanto é que disse para Jesus, quando depois de 40 dias de jejum e teve fome, ele sabia do poder que Jesus Cristo tinha e tentou dar comando, ordem a Jesus: faça com que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia do poder miraculoso de Deus. E Jesus lhe respondeu na lata: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não que procede da boca do maligno. O maligno, ele tem poder de tentar e de induzir, mas nós que temos Deus e o Espírito Santo na nossa vida, ele não tem poder contra a nossa vida, porque nós temos Deus. E aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, dentro
desses ladrões e salteadores está João 10:10. O ladrão vem, senão roubar, matar e destruir. Mas nós hoje falamos acerca de Jesus e do propósito de Jesus. Está a parte B desse versículo, que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, ou vida abundante. Quem dá a vida é Jesus. Quem dá a vida eterna é Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus é o único caminho que leva o homem ao céu. Jesus, ele não existe outro. Não tem alternativa. Ele é o único mediador. A Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então, em nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Então, o propósito de Jesus é mostrar ao mundo que ele, de fato e de direito, é o único caminho para o céu. Não tem outro. Não tem segunda via. Há aí uma máxima do mundo que diz: todos os caminhos levam a Roma. Ou todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só Jesus Cristo, que em João 14:6 declara pública, em alto som: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. E ele também diz: em verdade lhes digo que eu sou a porta. Mas não é uma porta para qualquer pessoa. É uma porta para o seu rebanho. Ele é o supremo pastor da Igreja Universal, que não é do Macedo, e é a igreja de todos os crentes lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Então ele é a porta para as ovelhas. Ele é o acesso único da salvação, porque ele é o Salvador. Porque ele reconciliou consigo mesmo na sua morte vicária, na sua morte expiatória, no seu sacrifício na cruz do Calvário, de uma vez por todas, estabeleceu o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então Jesus é a única entrada para a vida eterna. É por intermédio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Não tem outro. Há aí muitas religiões que têm filosofias que mostram caminhos alternativos e colocam a mãe de Jesus como corredentora. Ela não morreu na cruz. Ela não verteu o seu sangue na cruz. E a sua morte, creio que simples, não fez com que ela ressuscitasse ao terceiro dia. Uma igreja que se declara oficial cristã diz que aí no século XVIII ela assuntou aos céus, o que é mentira. A ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. O único que morreu crucificado, verteu o seu sangue, foi sepultado e nenhum osso foi quebrado, e ao terceiro dia ressurgiu, e que ainda por 44 dias andou pela terra, comeu pão, peixe e um favo de mel
atravessou paredes, pediu para que aquele sujeito chamado Tomé, que disse em secreto que se ele não visse e não colocasse o dedo nas suas feridas, ele não cria de jeito nenhum. Por isso que tem aí a máxima do teste do São Tomé, que precisou ver para crer. E aí, amados de Jesus Cristo, Cristo disse, apareceu no meio deles e disse: vem cá, Tomé, coloque o seu dedo aqui. Então, amados de Jesus Cristo, só Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E é tão vivo, e tem tanto poder, e é tanto Deus, que está aqui, está em todos os lugares. Amados de Jesus Cristo, ele declara em João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma porta. Ele diz, eu sou a porta. E amados de Jesus Cristo, no livro de João, por 7 vezes, Jesus registra, eu sou. É o mesmo que disse a um servo dele, que disse a ele, mas como é que eu vou chegar diante de Faraó? Diga, o eu sou me enviou a vós. Então em João 1, 2 e 3, diz acerca de o eu sou, que é a primeira vez que o eu sou, das outras 6 vezes que se somam 7, Jesus é Deus. É claro, eu uso repetição para inculcar na cabeça da membresia da igreja, dos que me seguem aí ao redor do mundo, que Jesus é Deus. Ele diz, no princípio era a palavra, o Logos, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é Deus. Foi assim que a Maria de Fátima, em uma visita na Chácara Marcos, com a Bíblia da Torre de Vigia, foi confrontada. E aquela chave que está com Deus minúsculo, que é um insulto ao Deus supremo, eterno, glorioso, majestoso, santo, único e verdadeiro, é Deus. Jesus é Deus. E ela se converteu, está aqui já há vários anos conosco. Era evangelizada por um outro evangelho, de um pessoal que bate as portas e faz queimar as panelas. É aquela turma que não crê em Cristo, que não crê no Espírito Santo e que tem o céu deles aqui na terra. Eu vou até largar passado aí a minha propriedade para eles, porque eles vão morar aqui, né? Porque para entrar no céu é só por intermédio de Jesus Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, ele declara que quem entrar por ele, só quem entrar por ele é salvo. Não há outro salvador. Ah, mas a mãe dele tem uns olhos tão bonitinhos, você viu a carinha dela? Quem tirou a fotografia dela? Ainda ousam dizer, Maria, mãe de Deus. Quem nasceu primeiro, Maria ou Deus? Maria é criatura. Jesus é criador. Imagina o criador se fazer carne e entrar no ventre de uma mulher, não por vias naturais, mas concebido pelo Espírito Santo. Ele que disse ao homem, fez ele do pó da terra, soprou lá nas suas narinas, e ele se tornou a alma vivente, se tornou alma vivente no ventre da criatura que ele criou.
É impressionante isso. Ah, mas ela é a mãe de Jesus, que teve, dentre todas as mulheres, aquilo que o anjo disse: salve, agraciada. E ela disse: agora todas me chamarão bem-aventurada. Bendito foi o ventre, bendito foi os seios que amamentaram, mas bendito é o fruto. O fruto bendito não é Maria, é o Deus que se fez carne. Então essas questões são importantes. Aí querem, dentro da mariolatria, e aí tem Maria de tudo quanto é jeito. Tem Maria das Dores, tem Maria Guadalupe, tem Maria Ludmila, e a Ludmila lá da República Tcheca é a mãe de Jesus. Tem Maria de tudo quanto é jeito. Mas o Salvador não é Fátima, não é Aparecida, não é nenhuma dessas Marias. O Salvador tem nome, é o Supremo Pastor, é Jesus Cristo. Então, a proteção e segurança, quem dá é Jesus. Lá na cidade de Jacupiranga, nesta semana, fui a uma oficina mecânica, e quando eu fui pagar, paguei aquela que está hoje na direção da oficina mecânica, e eu me identifiquei como Pastor Batista. Ela disse: Pastor Batista, eu posso sair? Aí deu volta lá, a oficina inteira saiu lá fora para me dar um abraço, e disse assim para mim: o senhor me benze? Benzer eu não benzo, mas eu posso orar pela sua vida. E eu orei pela vida dela. E depois voltei para fazer o serviço, e aí sentei lá na sala de descanso ali, para ficar com ela, muito simpática, muito inteligente. E ali ela abriu o coração, e nós conversamos por mais de uma hora enquanto mexia lá no meu carro. Mas a conversa é: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Olha, eu sou pastor da Igreja Batista em Parque dos Camargos desde o nascedouro, vai fazer 28 anos na mesma igreja. Mas por que aqui troca tanto de pastor? Eu não sei, mas eu sei que eu estou lá. Nós começamos o trabalho, Deus nos abençoou, chegamos até aqui, graças a Deus, não graças à nossa capacidade, mas pregando a Bíblia, pregando a palavra. O caminho é Jesus, a verdade está aqui na palavra. Examine a palavra, conheça a palavra, fala de Jesus, anuncia Jesus. A minha igreja, porque a minha igreja, esquece a sua igreja. O meu Salvador é Jesus, aquele que perdoa os meus pecados é Jesus, aquele que me salvou é Jesus, aquele que escreveu no livro da vida o meu nome é Jesus. Só Jesus salva. Então, Jesus, além de salvar, ele apresenta-se com sua pessoa, seu próprio corpo, para ser a porta do curral e o curral. Então nós entramos pela porta e permanecemos em Cristo, sobre o domínio de Cristo, sobre a proteção de Cristo, sobre a graça de Cristo, no amor de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo, e nele nós encontramos proteção e segurança. Em Jesus nós encontramos proteção e segurança. Amados de Jesus Cristo, Jesus dá proteção absoluta aos seus seguidores, protegendo-os de todos os perigos físicos e espirituais. Então tem gente que diz que tem o corpo fechado. Nessa situação que houve, que é trágica, que não é agradável, lá dos 132 mortos no Rio de Janeiro, tenho certeza ali que tinha gente com o corpo fechado.
que tinha feito trabalho de macumba para fechar o corpo. Tinha demônio no corpo inteirinho. Quando as balas das metralhadoras, das pistolas automáticas e dos fuzis vieram, os diabos saíram e os caras ficaram cravados de bala. Cadê o protetor deles? O diabo é mentiroso, engana desde o princípio. Ele traz a pessoa para o mal, que ele é o mal, é a porta do mal, e o curral do mal coloca as pessoas para roubar, para matar e para destruir. Deixam as mães aflitivas e chorando, umas aliviadas, que ele está morto, ele não vai mais matar ninguém. Amados de Jesus Cristo, segurança é só em Jesus Cristo. Proteção não é indo ao centro para tomar passe. Quem tem passe é trem. Quem tem passe é ônibus. E hoje já nem passe é mais. Hoje é cartão, né? Hoje é cartão. Então, amados de Jesus Cristo, eu tenho amigos vivos ainda, que quando era criança e brincava com eles, lá na casa deles, brincava de caminhãozinho. Aí eu lembro que eu chegava lá na casa deles e eu estranhava. O pai bebia muita pinga, tinha amigos do pai que bebia muita pinga, fumavam, viviam numa situação terrível, e ia a gente lá dar passe neles. Eu ficava olhando, o cara fumava e jogava aquelas baforadas nele lá, mas não saíam da miséria, viviam em uma situação terrível, mas buscavam no diabo recurso para viver, mas não podiam encontrar esse recurso, porque o diabo rouba, mata e destrói. Aqueles que vão ao diabo vão para morrer, e morrer 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. Que proteção o diabo pode dar para alguém? Tem aí um livro aí da reza de São Cipriano, que o cara reza e vira toco. Vira toco, nego, taca fogo e vira carvão. Taca fogo e vira cinza. Amados de Jesus Cristo, Jesus tem vida, Jesus tem salvação, Jesus tem perdão para os pecados e ainda tem proteção. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra. Proteção quem dá é Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus nos dá proteção de perigos físicos e espirituais. Jesus nos dá proteção de perigos temporais e atemporais. Jesus nos dá proteção, nos defendendo de todo mal. Quem tem Jesus não precisa dizer: e agora? Quem poderá me salvar? Não é o Chapolin Colorado. É só Jesus Cristo que salva. Até colocaram o Chapolin como salvador, né? Amados de Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Ele nos defende de todo mal e nos dá vida abundante, e nos dá liberdade de acesso à sua pessoa, liberdade de acesso até o Pai. Essa liberdade aqui, muitas vezes, o crente pode fazer tudo. Pode sim, até pro inferno o crente pode ir. O crente que é crente, membro de igreja, mas o crente lavado no sangue de Jesus Cristo pode, mas não deve. Pode, mas pensa. Pode, mas diz: eu não posso macular o templo que é de Deus. Sou o templo do Espírito Santo. Fui comprado no precioso sangue de Jesus Cristo. Mas a gente pede perdão, Deus perdoa. A carne é fraca. Jesus, ele não oferece apenas a segurança, ele oferece para nós vida plena, ele oferece para nós vida abundante. Amados de Jesus Cristo,
João 10:10, na parte B, ele traz para nós a profunda relação com Deus. Ele traz para nós conhecimento da sua palavra. Ele traz para nós capacidade de enfrentar desafios. Ele traz para nós liberdade e a segurança em seu domínio e está em plena comunhão com Ele. Amados, nós podemos orar, estar em comunhão com Deus todo instante. E a Bíblia diz: orai sem cessar. E amados, em Jesus Cristo, Deus nos deu a graça para o conhecermos. João capítulo 10, versículos de 27 a 29. João 10, de 27 a 29. Você ouve Deus? Você conhece a voz de Deus? Eu ouço pessoas e falo com pessoas. Como é que Deus fala com a gente? Quando a gente é ovelha. E como a gente conhece a voz de Deus? Porque nós temos acesso a Ele. Ele habita em nós. Então, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, a graça, a salvação, o salvo-conduto, o perdão pelos pecados, e elas jamais perecerão. Segura aí, Alex. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que mas deu é maior do que eu. Então eu vim a Jesus, ou eu fui a Jesus. Jesus veio a mim, se apresentou como Senhor e Salvador. Eu criei, aceitei e recebi. Conheço a sua voz, sigo a Ele, e Ele me deu a vida eterna, e eu não vou perecer. E aqui o diabo, que é o nosso adversário, que anda como bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O ladrão que vem roubar e matar e destruir, não destrói a minha vida, porque ninguém me pode arrancar da mão de Jesus Cristo. 29. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Quer mais proteção do que isso? Quer mais amor do que isso? Isso não é promessa que não se cumpre. Isso é realidade. Isso é verdade. Entregue a sua vida a Jesus. Não tem nenhum outro Salvador. Não é religião que salva. Não é denominação que salva. Nenhuma igreja tem o domínio de Jesus. Mas são dominadas se tiver uma direção. Que não pisa em duas canoas. Que não fica na igreja, lá na loja. Que é iluminadas por Cristo e não pelos Illuminati. Tem Jesus como supremo pastor. Não como aquele que fica sentado lá na loja, lá no grau 33. É o supremo pastor. É o pastor das ovelhas. É Jesus. É o Cristo. O Verbo vivo. O Verbo encarnado. O Senhor dos senhores. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, amados de Jesus Cristo. Profunda relação com Deus, conhecimento da sua palavra, segurança, liberdade, no caminho. Oh, amados de Jesus Cristo, distinção, saber quem é quem, saber em que caminho está, saber quem serve, quem domina, quem vive nesta falácia de a carne é fraca, é porque não tem o poder do Espírito Santo na vida deles. É porque ainda não se entregaram a Jesus Cristo e não se cuidam e não se guardam para o louvor da glória de Jesus Cristo. A gente tem que ter distinção de quem dá a vida e de quem tira a vida. De quem abençoa
e de quem amaldiçoa, de quem salva e de quem destrói. A distinção serve para diferenciar o bom pastor, que é Jesus, do inimigo das nossas almas, que engana, que rouba e que é o lobo devorador que mata as ovelhas. Somente quem entra pela porta, que é Jesus, tem a bênção. Somente quem entra pela porta, que é Jesus, tem a segurança do pastor do rebanho, tem a segurança de Jesus Cristo, e que diz, não com a palavra, mas com o testemunho: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, amados de Jesus Cristo, a identidade divina e única de Jesus, em 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. Em João, vamos ver Jesus falando acerca, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e a nossa vida está no seu Filho. Tem aí algum medianeiro? Tem alguma medianeira aí? Tem aí alguma igreja? É no seu Filho. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês, ovelhas, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, sem Cristo não dá para ter confiança, sem Cristo não dá para ter segurança, sem Cristo não dá para ter o céu, sem Cristo não dá para ter a paz, sem Cristo não dá para ter perdão para os pecados, sem Cristo não se tem nada. Então, a liberdade, a vida, a abundância, mas não podemos sair de Cristo. Por quê? Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Então, Ele nos dá proteção, Ele nos dá segurança, Ele nos dá provisão, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá santidade, Ele nos dá capacidade. Então, essas questões, elas são importantes. E aí eu pergunto, qual é o segredo de um pastor semi-analfabeto estar em uma igreja por 28 anos? É por causa de Cristo. Porque eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem que Cristo, Ele direcione. Mas por quê? Porque sem Cristo eu estou perdido. Sem Cristo eu estou no inferno, ainda que eu ganhe o mundo inteiro. Mas perder a alma? Você está maluco, rapaz? Os manjares, tem que ser como Daniel, tá? Apresenta tudo quanto é coisa para que você literalmente coma, mas eu prefiro é fácil. Bom? Deus nos abençoe a todos e guarde-nos para o seu louvor e para a sua glória. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estar com o Senhor, na casa do Senhor e com o povo do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, é santa e é eficaz. É mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra fazendo a divisão da alma e do Espírito, porque o Senhor Deus tem propósito em todas essas coisas. Seja o Senhor louvado, teu nome louvado, para sempre seja louvado o nome do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se tiver churrasco lá, se tiver muita carne, pode levar o pastor.